E aí, Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai estar fazendo aí uma introdução a funções no JavaScript. Esse conteúdo ele é fundamental, tá? Que você consiga entender e compreender ele muito bem, pois as funções elas são a base no JavaScript e nós desenvolvedores utilizamos muito no nosso dia a dia, ok? Eu gostaria de dizer para você ainda que a gente vai ter uma parte 2 nesse vídeo, tá? Essa parte 2 a gente vai ver os conceitos mais avançados de funções, avançando um pouco mais nossos conhecimentos no JavaScript, beleza? Então, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre JavaScript, tá? E vamos lá, bora pro código. Beleza, então vamos lá. Eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto, tá? Então aqui já tem uma colinha do conteúdo que a gente vai abordar ao longo desse vídeo. A gente tem também aqui um arquivo index.html bem simples, que só aponta lá para funções.js, tá? A estrutura de pastas tem somente esses dois arquivos, ok? Nada demais, nenhuma novidade aqui. E eu já estou com o browser aberto aqui também, porque eu vou vir aqui no inspecionar, ó, e vou deixar na console, que vai ser onde a gente vai ver nossas mensagens, fazer nossos testes aí com as funções, ok? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui é como declarar funções. Mas antes, deixa eu dar um spoiler para você já. É aqui, ó, em escopo de funções que as coisas podem ficar um pouquinho mais complicadas, tá? Quando a gente está iniciando, e pelo que eu ainda converso com quem está iniciando em programação ultimamente, essa parte pode ficar um pouco confusa, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai mais devagar nela, para você não ter dificuldades. A ideia é que você já saia desse vídeo com isso muito claro na sua cabeça, tá? Para você não ter problemas com o escopo de funções, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é como declarar funções. Eu vou criar uma função aqui que eu vou chamar de exibir nome, tá? Essa função exibir nome, ela vai ter simplesmente um console.log exibindo o nome, que eu vou colocar aqui o meu nome. Você coloca o seu nome aí, né? E aqui eu coloco exibir nome. Se eu chamar a minha função, ok, o resultado ele sai ali no console com o meu nome, beleza? Legal. Uma função aqui a gente fez o quê? Ela é uma função que exibe o nome, ela simplesmente executa um trecho de código e depois acabou, tá? Esse é o papel da nossa função, apenas exibir um nome. Porém, a gente pode ter necessidade, e normalmente vamos ter, de passar parâmetros para as funções, tá? Então, como funciona? Funciona que agora o nome que a gente vai exibir aqui, ele vai ser dinâmico, tá? Então, por exemplo, ele vai vir de fora da nossa função. Então, eu vou no meu console.log, eu vou colocar o nome. E aqui eu vou mandar o meu nome de fora da função. E aqui eu posso exibir outro nome também. Eu vou exibir dois nomes agora. Então, eu exibi o Douglas e exibi também o nome do Pedro, tá? Ok. Beleza, então a gente tem envio de parâmetros para funções. Legal. A gente tem a função ela pode retornar dados para a gente ou não retornar dados, tá? Se ela não retorna dados, se a gente coloca o cursor aqui, a gente já vê que ali ele está dizendo que, olha, essa função ela é void, ou seja, ela não retorna nenhum dado, ela só vai lá, executa aquele bloco de código e acabou, não retorna valores, tá? E quando a gente tem uma função que tem algum retorno, a gente precisa utilizar a palavra return, tá? Então vamos ver, por exemplo, com exibir nome, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar para a gente o nome, tá? Só que a gente vai fazer uma pequena modificação aqui. A gente vai usar o método toUpperCase para strings, tá? Então, o nome que está entrando aqui como um caractere maiúsculo, o resto tudo minúsculo, ele vai ter um retorno aqui de caracteres todos maiúsculos, né? Opa, não tem retorno nenhum. Por que isso aconteceu? Você já pegou a ideia? Ainda não? Não tem problema, você vai descobrir agora. Quando a gente está usando uma função que retorna alguma coisa, aqui quando a gente chama o exibir nome, a gente está recebendo o nome em caractere maiúsculo, mas a gente não está fazendo nada com ele. Tá? A gente simplesmente está recebendo, mas está ali, não estão fazendo nada. Então o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que criar, ou melhor, escrever um console.log aqui. Porque agora o exibir nome ele passa a retornar para a gente uma string, tá? E quando ele retorna uma string aqui nessa função, a gente pega essa string e aí sim exibe ela no console com o console.log. Entendeu? Pegou a ideia? Então é a diferença de void e return, tá? É bem fácil de entender, porque quando tem a palavra-chave return, quer dizer que aquela função está me devolvendo dados. Se eu não tenho
nada ali na função, ou seja, tem só o bloco de código, é uma função que não retorna dados, tá? Então ela é do tipo void. Sem falar que o Visual Studio Code já dá toda a dica pra gente, né? Só colocar o cursor aí em cima, que você vê que aqui, ó, ele está dizendo que tem algum tipo de retorno, ok? Se tem void aqui, não tem retorno, e obviamente o corpo da função já dá toda a dica pra gente, tá? Beleza? Então a gente viu aí o tipo void e o tipo return. A gente tem um cara ainda muito importante, eventualmente você vai acabar utilizando, tá? Que são parâmetros opcionais. Por exemplo, se eu chamo uma função, mas não passo nenhum valor para ela, a gente pode dizer que aquele parâmetro da função ele tem um valor default, tá? Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, aqui no exibir nome, ó, eu vou colocar aqui que o nome default vai ser João, tá? E se eu colocar um console.log onde eu não estou passando nenhum nome, percebe que o que ele vai devolver aqui para mim na console é o nome do João. Mas olha só, quando eu passei nomes, passei por exemplo Douglas e Pedro aqui, ele utilizou os nomes informados aqui, certo? Então, isso é parâmetros opcionais, tá? Você consegue dizer qual vai ser o valor se não informado. Beleza? Até aqui tudo bem? Show de bola. Então vamos lá. Agora sim, a gente vai entrar em escopo de funções, tá? Escopo de funções é o seguinte, a gente vai abordar dois tipos de escopo aqui, tá? Porque escopo de função é só global e local. Mas enfim, também tem, depois no S6 foi introduzido escopo de bloco, mas isso é uma outra coisa, tá? Vamos focar em escopo de função global e local, beleza? Então vamos lá. A gente tem a função exibir nome, tá? Que ela recebe aqui um nome e tal, mas vamos fazer o seguinte, vamos declarar aqui uma variável nome, tá? Vou colocar aqui Douglas, beleza? Legal. Essa variável Douglas aqui, ela é uma variável global, tá? Ela está disponível para ser acessada nessa função e em qualquer outra função que eu for criar. Eu vou criar aqui uma função chamada teste. Essa função teste vai exibir o nome, tá? Então aqui eu estou pegando o nome, ó, ele já sabe que é uma variável declarada com let e recebe ali uma string, né? Uma sequência de caracteres. Beleza. Então, maravilha. Se eu executar aqui na console a minha função teste, eu vou ter ali o nome Douglas. Até aí tudo bem. Mas agora, se eu vier aqui e escrever que o nome recebe Raul, tá? E salvar. E executar novamente o teste, percebe que o nome agora é Raul, não é mais Douglas, tá? O que é importante a gente saber aqui? Esse nome que está sendo declarado aqui dentro da função teste é uma variável de escopo local, beleza? Ou seja, esse nome ele não existe fora, essa variável nome não existe fora da nossa função teste, ok? E esse nome aqui, ele só é acessado dentro da nossa função teste caso eu não tenha uma variável declarada aqui com este nome, tá? Então agora, nesse momento, por exemplo, eu não encontro uma variável aqui dentro da minha função teste, ok? O JavaScript ele tenta procurar fora, no escopo global, certo? Então, não achei dentro da função, eu vou procurar fora no escopo global. Eu tenho um nomezinho aqui da minha variável dentro da minha função, é daqui que eu vou usar, tá? Então pensa, num sistema grande, você vai ter lá diversos nomes de variáveis, você vai ter funções em escopo local, escopo global, enfim, vai ter muitas variáveis. Então, e eventualmente também elas vão ter o mesmo nome, tá? Por exemplo, aqui tem nome e nome. Só que para quem está iniciando, se você não tem esse fundamento, o que acontece? Você acaba confundindo, tá? Tá, mas qual nome que eu estou exibindo aqui? É o daqui ou é o de fora? Então, guarde isso com você. Primeiro, uma função, ela olha sempre para o seu escopo local, tá? Isso, sério, é muito importante, tá? Olhou para o escopo local, não achou a variável, ele vai procurar em escopo global, tá? Da mesma forma que, por exemplo, aqui, ó, eu já vou chamar o teste. Beleza, ele colocou o Douglas. Se eu vou lá e comento, cara,
Nome não está definido, foi esse retorno que ele deu pra gente. Não sei quem é nome. Eu não achei aqui no meu escopo local e também não achei no meu escopo global, né? Eu não achei em lugar nenhum essa minha variável nome. Aí o JavaScript vai lá e lança um erro pra gente, tá? Ok. E outra questão é a seguinte. Como você viu, aqui eu tenho um escopo global e um escopo local. E eu poderia também ter uma outra função, que seria o meu teste2, que eu vou exibir aqui o nome Ramon, tá? Se eu chamar aqui o teste e o teste2, eu tenho Raul e Ramon. Cada função tem o seu único escopo local, tá? Então, de novo, isso aqui é o código que existe só dentro da função teste2 e esse código aqui existe apenas dentro da função teste, tá? O que eu recomendo você fazer? Depois que você terminar esse vídeo, vá praticar um pouco, tá? Pratique um pouco funções, faça esses mesmos testes que eu estou fazendo aqui, faça você aí também, caso você ainda não esteja fazendo, tá? Porque isso é importante para você ir lá e ir fixando esse conteúdo, esse conhecimento. Porque como eu falei no início do vídeo, é a base, tá? Para você evoluir no JavaScript, para você entender códigos mais complexos, beleza? Então, ok. Vimos a questão de escopo de funções, tá? Agora tem uma pergunta interessante. Quando eu, desenvolvedor, devo criar uma função? Ou quando você aí deve criar uma função, né? A função, como a gente mencionou aqui ao longo desse vídeo, ela é um bloco de código, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um código que ele se repete inúmeras vezes no meu sistema, esse código ele é candidato ideal para se tornar uma função, tá? Por exemplo, eu tinha colocado aqui uma calculadora de salário, tá? Para a gente fazer aí um breve cálculo de desconto, tá? No salário, de acordo com quanto o nome e o valor do salário informado for, né? Quanto maior o salário, maior o desconto. Tá como se fosse essas calculadoras de INSS, imposto de renda que tem por aí, beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar um cenário agora onde a gente tenha um sistema que calcula salários. E é um sistema grande, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, tá? A gente vai ter o nosso código que faz essa lógica para calcular o salário. Então, eu vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de salário, igual a 3.000, tá? E eu vou ter aqui também o nome, que eu, se não me engano, eu já tenho declarado aqui. Não, ainda não, então posso usar. Nome, que eu vou colocar aqui. Meu nome de novo. E aí a gente vai ter agora a lógica desse nosso cálculo de salário aqui dentro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou validar aqui. Olha, se o salário for maior que 3.000, a gente vai ter um desconto de 15%, tá? Ou melhor, eu vou manter um desconto de 10%. Então o que eu vou fazer? Console.log, eu vou pegar e vou colocar seu desconto é. E aí, a gente vai colocar aqui o resultado do desconto, tá? Para isso, eu vou criar uma outra variável aqui chamada desconto, que vai pegar o salário vezes os 10% de desconto, tá? Posso colocar aqui 0,1, beleza? E aí aqui eu vou colocar o desconto, só que aqui eu vou concatenar. Se for maior que 3.000, desconto de 10%. Se não, a gente vai ter a mesma ideia, só que aí a gente vai descontar 5%. Ok? Então, o meu salário aqui no caso, ele está como 3.000. 3.000 não é maior que 3.000, ele vai cair ali nos 5%. Ok? Então vamos lá. Se eu salvar esse código aqui, eu vou ter um desconto de R$150. Beleza? Esse é o meu desconto. Agora, se eu ganhasse 3.001, eu teria um desconto de R$300 com 10 centavos. Tá? Beleza. Então aqui a gente já tem a nossa lógica no nosso sistema que calcula aí, fictício, né? Calcula os descontos de salários. Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Digamos que esse sistema ele seja grande e tudo mais, e a gente precise usar esse código aqui
em outros lugares, tá? Primeira coisa, nesse arquivo aqui a gente já poderia criar uma função, tá? Que se chamaria calcula desconto salário. E ela teria que receber o nome do colaborador, enfim, e o salário dele, tá? E aí eu pegaria essas informações, esse algoritmo, pequeno algoritmo que a gente fez aqui, colocaria aqui dentro, e aí, beleza. Aí aqui eu poderia colocar até também o nome do colaborador, né? Enfim, posso vir aqui e colocar... Só deixa eu mudar isso aqui para template strings, que vai ficar melhor. Deixa eu pegar esse cara aqui. Já exibo aqui nome. Seu desconto é... E aí o desconto. Beleza, aqui faltou... Olha aí que eu tirei demais aqui. Aqui. Olha aí que faltou... Opa, faltou aqui, apaguei coisa demais, agora sim. Beleza? Então aqui eu já tenho o desconto. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que olha só que interessante. Calcula desconto salário. Exibe, né, essas informações. Mas a gente pode ter uma outra função aqui também. Que ela é uma função que vai dizer exibir mensagem desconto salário. Tá? E essa função exibir mensagem desconto salário, ela poderia receber o nome e o salário. E como ela recebe o nome e o salário, o que ela vai fazer? Eu posso colocar mais um parâmetro aqui, ó, desconto. Tá? E deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa eu jogar essa telinha mais para cá, deixar menor ali o nosso browser. Ok, aí eu tenho desconto. Olá, então eu tenho o nome da pessoa, seu desconto é, e eu posso exibir ainda o seu salário. Tá? Eu posso vir aqui e colocar seu salário. E aqui eu coloco salário. Tem de desconto. O desconto que eu passar. Tá? Esse aqui ele simplesmente exibe a mensagem. E aí, se eu quiser, agora eu chamo exibir mensagem desconto salário, passando o nome, salário e o desconto. E agora eu volto para cá e faço a mesma coisa. Então, se eu salvar isso, não deu nada, né? Porque afinal, eu não estou chamando a minha função. Então, eu vou lá, calcula desconto salário, passo o nome e o salário. Salvei. Douglas, seu salário de 3.001 tem um desconto de 300 aí com 10 centavos. Deu para pegar a ideia? Olha só o que a gente fez. A gente criou um código, passou esse código para dentro da função, porque agora a gente pode reutilizar ele e chamar de qualquer lugar, certo? E ainda a gente criou uma outra função, porque a gente quis padronizar, centralizar essa mensagem de desconto, de salário, em apenas um único lugar. Então imagina, se você tem um sistema grande pra caramba, você vai lá, você cria um arquivinho lá que vai ser calcula desconto salário.js, coloca o código lá, você pode estar incluindo esse arquivo em outros projetos, tá? Só colocar o nome dele aqui, incluiu, por exemplo, calculadora, salário, etc. Então você leva esse script para qualquer página do seu sistema e você centraliza a lógica da sua função em apenas um único lugar. O que isso vai te trazer? Facilidade de manutenção, tá? Imagina que o cálculo muda e você tem essa lógica aqui em vários lugares. Você vai ter que sair catando no código aí, procurando aonde tem e fazer as modificações. O que vai por mim não é nada legal. Eu já passei por isso. Eu acredito que todo desenvolvedor pelo menos uma única vez acabe passando, beleza? Então deixa eu ver aqui, a gente já vimos quando criar funções e exemplo também de uma calculadora de salário bem simples e bem fictício, né? Isso aqui acaba, né, só para ilustrar na prática um pouco esses conceitos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Que você tenha curtido aí o conteúdo e que você tenha conseguido absorver aí todo esse conhecimento aí
e tenha se preparado para o vídeo parte 2, tá? Que vai sair aí em seguidinha. Então, dá uma praticada aí nesses conceitos que a gente viu aqui, e na parte 2 a gente vai avançar mais em funções, tá? A gente vai ver que funções é mais do que isso e a gente consegue usar de formas mais avançadas para você estar cada vez evoluindo mais e mais, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.